Espero que se encontrem bem no momento em que estão a ver este vídeo. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e de investimentos financeiros. Portanto, antes de mais, não partilhem, não subscrevam, permitam-me a mim ler este fabuloso livro de Lynn Alden e estar informado sobre aquilo que se passa no mundo económico ou financeiro, e ficarei com esta informação para mim e não o façam de todo, porque quem mais souber destas coisas depois, a pior será para quem sabe. E eu, neste caso, vou-me informando, vou sabendo, e é ótimo para mim. E, portanto, não sigam o canal todo, porque me dará muito mais vantagem nesse aspecto. Vamos passar então ao capítulo 13 de Lynn Alden, Broken Money, e aqui estamos realmente a fazer já a mudança de paradigma sobre aquilo que nos está a acontecer, e vamos então iniciar o capítulo 13. Portanto, o capítulo 13 é pesada, é a cabeça que usa a coroa. Lynn Alden começa-nos com o exemplo da espada de Damocles, que é um mito que vem da antiguidade grega sobre o poder. Damocles era cortesão e elogiava o tirano, mas estava intrigado com a sua fortuna, luxo, e poder e autoridade. Portanto, estes mitos gregos que vêm da antiguidade, por vezes, são boas analogias para nós termos como referência. Portanto, cá está, aquilo em que vivia, e apesar de viver nessa situação, a sua face não era assim de todo muito, digamos que exuberante, e ele pensava no que lhe poderia suceder, e com tudo o que o rodeava e com tudo que estava à volta, o tirano, apesar disso, estava bastante apreensivo. Portanto, Dionísio, digamos que quem ocupava o trono, ofereceu oportunidade a Damocles de ocupar por um dia o lugar no trono, cercado de música, comida, servos e servas e riqueza. Ora, Damocles ficou todo contente e foi usufruir então do seu dia de glória nesse lugar. Ao início ficou encantado, mas percebeu algo assustador. Acima da sua cabeça havia uma espada suspensa apenas por um fio de crina de cavalo. Portanto, esta é a grande situação. Quando ele se deparou que estava no lugar e que estava com a coroa na cabeça, havia algo mais que iria ser assustador, digamos assim. Ora, cá está, portanto, quando ele olha para cima e se vê cercado de toda a exuberância, no entanto, algo está como que no fio da navalha a ameaçá-lo. E isto para um nobre, portanto, cortesão, passou a ceder uma pressão acrescida, e esta é a pressão que por vezes depois vai fazer a diferença e vai fazer sobretudo uma grande mudança no contexto de vida. Portanto, a espada de Damocles percebeu então, ele acaba a perceber que existe o outro lado da moeda no poder e grandeza, ou seja, o medo real, a ameaça e a insegurança constante. Portanto, o pior é que há quem não tenha esta consciência de todo e depois transcende ou mergulha mesmo no caos. E, portanto, isto é algo que muito das pessoas de poder não têm consciência e depois cometem erros bastante consideráveis, inclusivamente para si próprios e para os seus.
Portanto, a espada de Damocles surge-nos aqui com uma analogia nos tempos modernos. Nós estamos com guerras de moedas, tarifas, guerras geopolíticas, crises financeiras, guerras tecnológicas, a possibilidade até de guerras nucleares e as respostas naturais e do meio ambiente. Portanto, as respostas naturais e do meio ambiente estão-se a verificar. Ainda agora tivemos, como exemplo, infelizmente, um sismo na Venezuela que foi o equivalente a 50 bombas nucleares e, portanto, vocês vejam bem a intensidade com que a natureza, portanto, dita que ela é que manda e que nós, por mais controlo que queiramos ter sobre ela, é sempre muito pequeno e reduzido as nossas intervenções e o nosso poder para fazer alguma coisa que a natureza dite. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade para com a procura da verdade. Consequências surgem como provas de coerência e responsabilidade ou de vulnerabilidade, ansiedade e ruína. Portanto, esta é a grande divisão entre aqueles que são os grandes líderes e aqueles que são os, digamos que, tiranos. Ainda agora fui ver um filme denominado, e eu penso que eles deram outro nome ao filme para não ter o mesmo nome que o filme de Spielberg que saiu há pouco tempo, do dia D, e eu fui ver o filme sobre quando as forças aliadas desceram na Normandia para entrar contra as forças alemãs e terminar assim com a tirania de Hitler. Eisenhower foi realmente quem comandou, mas vale a pena ver o filme, vale a pena irem ao cinema ver este filme sobre a Segunda Guerra Mundial, porque vão ver como o fator tempo, o fator energia, o fator natural e até o fator daquilo que é as previsões meteorológicas tiveram toda a diferença na forma como se conduziu essa guerra. Até Eisenhower, depois, quando recebeu e foi medalhado, ele até teve a coragem e a determinação de dizer que a chave foi que os meteorologistas dos aliados eram melhores que os meteorologistas alemães. E por vezes vocês vejam como pessoas que são julgadas como não tão importantes no decurso da história, são elas que nas sombras fazem toda a diferença. Portanto, após 1971, Nixon deu o golpe final na confiança, nunca mais recuperada em instituições locais, regionais, nacionais e internacionais, a desvalorização das moedas com perda de rendimentos reais, porque os nominais são trapaça. Portanto, já falámos sobre isto, não me vou voltar a repetir os tais dois tipos de inflação que existem e o facto de os rendimentos não acompanharem aquilo que é a inflação imposta todos os dias aos cidadãos do mundo. Portanto, déficits, dívidas e desvalorização é igual a mais inflação, mais serviço de dívida, mais juros num ciclo vicioso que se alimenta sem fim como um esquema Ponzi. Nenhuma geração é a resposta final, somos todos elos de continuidade. Eu aproveitei inclusivamente esta foto para nos deixar aqui um alerta e um aviso. Portanto, a nível daquilo que Lyn Alden nos inicia este capítulo 13 sobre o uso da coroa e que por vezes esse uso é feito de uma forma mais tirana ou menos tirana em relação a, portanto, investimentos financeiros. Vamos continuar com a análise deste livro, que é extremamente importante. Estamos numa passagem de paradigma importante e aquilo que eu vos digo também é para estarem atentos. Quem já está com a mão na massa e quem investe
sobretudo a duas componentes que estão muito em cima, quer para o seu lado positivo, quer para o seu lado menos positivo. Existem sempre os dois lados da moeda, não existem certezas, apenas e tão só probabilidades, que são a inteligência artificial e aquilo que é a energia, as novas formas de energia e as formas de energia convencionais. O mundo está em mudança, vai precisar de muita energia para aquilo que quem o controla quer meter, digamos que o caminho, digamos que a estrada quer meter os seres humanos nessa estrada. Depois vai depender dessas forças estarem alinhadas ou não, e convém estar atento a esses dois fenómenos, energia e a inteligência artificial. Voltamos com continuidade deste capítulo 13 e estamos aqui numa nova era em que a primeira parte do livro de Lyn Alden nos deu até 71 o fecho deste capítulo de algo que sustentava o dinheiro e que depois não permitia, portanto, altas alavancagens. Hoje vivemos sobre um sistema de alta alavancagem e a alta alavancagem depois pode levar a alerta amarelo e alerta vermelho, e é aí que o investidor tem de estar atento para que consiga manter as suas reservas de valor e, se possível, aproveitar momentos de queda como oportunidade. Até à próxima, então.